Olá, meu irmão, minha irmã, Minuto de Fé começando para você num novo tempo litúrgico, né? Nós já celebramos todas as festas natalinas, celebramos a Epifania do Senhor e agora começamos o tempo comum, que leva esse nome porque de fato é o tempo do cotidiano, né? Ele não é comum porque ele é menor, ele é comum porque ele é do cotidiano. A cor verde representa exatamente isso, a esperança que a gente deve viver nesse tempo do nosso testemunho e da vinda do Senhor. Vamos ouvir então o nosso evangelho hoje, retirado do livro de Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelos demônios. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Pois bem, meus irmãos, esse evangelho ele se divide em duas partes importantes para a gente poder meditar nesse dia. A primeira, Jesus se compadece de todas as nossas enfermidades, das nossas necessidades. Uma vez que a gente tem a fé, a gente sempre alcança as nossas graças. Olha o exemplo da sogra de Pedro, né? Estava doente, estava enferma, com febre, provavelmente uma febre aguda. E Jesus atende o apelo daqueles homens que o levam até ela. Mas olha que interessante, a sogra de Pedro, depois que é curada, passa a servi-los. Ou seja, como uma forma de gratidão, como uma forma de agradecimento ao que ela recebe, ela não fica parada, estagnada. Ela vai servir também àqueles que precisam. E um outro aspecto que a gente deve observar nesse evangelho, que a gente deve aprender, é que toda a nossa ação de serviço ou toda a nossa ação pastoral deve vir acompanhada do alimento espiritual. Jesus fazia tudo isso não porque ele achava que tinha que fazer, não, ele se fortalecia, até ele rezava, o que mostra que nós também precisamos ser homens e mulheres de oração, porque é a oração que fortalece a nossa vida, é a nossa oração que mantém a gente em contato sempre com Deus, na certeza que Ele nos escuta em todas as nossas necessidades. Por isso Jesus pôde, com consciência, dizer para os seus amigos que diziam: "Todos estão te procurando." Ele falou: não tem que ficar aqui, porque o Espírito Santo o levou às aldeias da redondeza, porque era para isso que ele veio, para anunciar o Evangelho. E é para isso que a gente está aqui, para anunciar o Evangelho também e dar o nosso testemunho todos os dias. Que a oração seja então a nossa companheira para fortalecer a nossa fé nesse sentido, para que, como a sogra de Pedro, a gente possa servir a Deus e aos irmãos com alegria. Até o nosso próximo encontro no Minuto de Fé. Até lá! Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080.